Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido Senhor, em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa os nossos propósitos de aprendizado, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrando a vocês que a nossa casa já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudos continua nesse formato aqui e também já retornou às quartas-feiras, às 19h. Então, vamos estudar? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Lembrando a vocês que a leitura que eu faço aqui para vocês é a tradução de Sandra Kepler, e de casa aí vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, nós estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, e estamos no capítulo 3º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Nós estamos no item A Alma Após a Morte. Na semana anterior, nós vimos na pergunta número 149, quando Kardec pergunta aos espíritos em que é que se transforma a alma após a morte. E os espíritos dizem que volta a ser espírito, que retorna ao mundo dos espíritos ou à dimensão espiritual. Porque nós vimos no capítulo anterior, quando tratava da alma, que quando nós estamos encarnados, estamos na dimensão da matéria, nós estamos encarnados, então se trata da alma, ou seja, espírito encarnado. Então Kardec pergunta, e quando morre e se transforma no quê? Os espíritos dizem, volta a ser espírito, deixa de ser uma alma, um espírito que está encarnado, que possui um corpo físico material e retorna ao mundo dos espíritos. Continuando, Kardec vai perguntar, e nessa volta o espírito perde a sua individualidade, deixa de saber quem é, se mistura com um todo? Como é que funciona isso? E os espíritos dizem sim. O espírito conserva a sua individualidade, continua sabendo quem é, tem a lembrança do personagem que estava atuando, que estava encarnado, ou seja, esse personagem Sandra Naira, quando retorna, tem a consciência deste personagem que acabou de retornar e aos poucos vai se apropriando também de outros personagens em outras experiências, mas não perde a sua individualidade, não deixa de saber quem é, não deixa de ter a consciência de si mesmo. E Kardec complementa na pergunta 150A, mas se morre, se retorna para o plano espiritual, se não perde essa individualidade, como é que ele percebe
percebe, constata essa individualidade se não tem mais o corpo físico? Como é isso? É uma energia que fica solta? É um brilho? Como é que ele constata que é um ser, uma pessoa que está agora em outra dimensão, se o corpo físico, que delimitava, digamos assim, essa pessoa na dimensão da matéria, não tem mais? Os espíritos dizem, mas tem um outro corpo, que é o perispírito, que é constituído de fluidos que são tirados da atmosfera do planeta e que esta forma deste corpo fluídico, que é o perispírito, vai ter a mesma forma ou vai apresentar a mesma aparência do último corpo físico que foi utilizado. Ou seja, quando nós morremos o corpo físico, nós deixamos ele aqui nessa dimensão e continuamos na dimensão espiritual com um corpo semelhante a esse que nós deixamos. Até com o tempo a gente modificá-lo e querer utilizar outras formas de outros corpos que já tivemos. Mas no retorno, ele se assemelha ao corpo físico que nós deixamos. E para fechar, até onde nós vimos na semana passada, porque tudo isso nós vimos na semana passada, só estou fazendo uma retrospectiva para que a gente possa continuar hoje. Kardec pergunta, então a alma não vai levar nada, nada deste mundo material? Os espíritos não, só a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Essa lembrança, ela pode ser cheia de doçura, de momentos felizes, ou de amargor, de momentos que foram de tristezas e de dificuldade. O que é que vai definir isso? O emprego que o espírito, quando estava encarnado, fez da vida. Ou seja, as escolhas que fez enquanto estava encarnado. Então, nós temos que estar muito atentos às nossas escolhas para saber qual a bagagem que a gente está levando de volta. Se é de doçura ou de amargor. Se vai ser algo maravilhoso para a gente saborear ou vai ser muito amargo essas lembranças. Então, tudo mais é futilidade. Fica aqui. Títulos, bens, dinheiro, posições, conquistas, nada disso importa. Nada disso pertence ao espírito imortal que somos. Isso era do personagem que vai ficar. Mas o espírito não vai levar nada disso. Vai levar os afetos, os sentimentos, as lembranças das experiências que podem ser doces ou amargas. Então, foi aqui que a gente ficou na semana anterior, neste capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. E hoje nós vamos continuar com a pergunta número 151, quando Kardec vai dizer aos espíritos: o que pensar da opinião segundo a qual a alma retorna ao todo universal após a morte? Pergunta 151. O que pensar da opinião segundo a qual a alma retorna ao todo universal após a morte? Então, qual é a pergunta de Kardec? Tem ideias que pensam que quando o espírito retorna, ou quando nós desencarnamos, quando há a morte do corpo físico, a gente retorna a um todo universal, como se fosse um grande mar, que nós nos diluíssemos nesse mar. Vamos retornar ao todo universal. Tem essas opiniões, ideias
sobre isso? Kardec diz: o que é que se pensar desse tipo de ideia? Vamos ver o que os espíritos responderam. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Quando de sua parte estiver em uma assembleia, fará parte integrante dela. Não obstante, conservará a sua individualidade. Os espíritos dizem apenas uma ideia. Quando você está fazendo parte de um grupo de estudo das obras básicas, assim, você pertence a esse grupo. Mas o fato de pertencer a esse grupo, ou de qualquer outra assembleia ou conjunto, deixa de ter a sua individualidade, de você ser quem é? Não. Quando você está com o grupo, você faz parte daquele conjunto de pessoas, mas continua mantendo a sua individualidade, continua sendo quem você é. Você não deixa de ser você, eu não deixo de ser Sandra, para ser apenas o grupo de estudos das obras básicas. Eu sou um integrante do grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, mas permaneço tendo a minha individualidade, sabendo quem eu sou. Então, os espíritos dizem apenas uma ideia. Os espíritos, quando retornam, realmente formam um todo. Um grupo de espíritos, uma multidão de espíritos que vivem na dimensão espiritual. Mas nem por isso se diluem e viram uma coisa só. Permanece cada um sendo o que é, um espírito, uma individualidade que tem um eu, uma consciência de si. Então, essa ideia de que quando a alma ou o espírito ou a pessoa desencarna, ela se dilui num todo universal, não é desta forma. O espírito continua sendo proprietário de si mesmo, tendo a consciência de si, de que é uma pessoa, uma individualidade, que está agora atuando em outra dimensão. Estava na dimensão da matéria, ou no mundo material, ou na Terra, e agora está na dimensão espiritual, ou no mundo espiritual, ou no céu para um, ou no... Não interessa o nome que nós vamos dar, mas são locais de atuação do espírito. O espírito atua em qualquer lugar que esteja, em qualquer dimensão que esteja, em qualquer mundo, em qualquer plano que esteja, sem perder a consciência de si, da individualidade que é. Um ser que foi criado simples e ignorante, que foi adquirindo consciência e vai desenvolvendo essa consciência, ampliando essa consciência, que isso é sair da ignorância para a plenitude, que é infinita, porque a partir do momento que o espírito surge por vontade do Criador, do Divino, nasce, passa a existir, não tem mais fim. Porque o espírito tem princípio, mas não tem fim. Então, nós somos imortais, né? Todo mundo querendo ser super-herói, ter superpoderes. E nós temos o maior de todo o poder, a imortalidade, porque somos imortais enquanto espíritos. O personagem morre. O personagem que atua e que representa o espírito na dimensão material, este morre, deixa de existir. Mas o espírito, a individualidade que aquele personagem estava representando, não vai deixar de existir nunca mais. Então, somos imortais e não perdemos essa individualidade, o saber que nós somos uma pessoa, uma individualidade. Independente do plano que nós estivermos,
nós não perdemos essa consciência de que nós somos que nós não somos uma mistura, que não somos um conjunto. Pertencemos a um conjunto, o conjunto de espíritos que são os seres criados pelo divino, mas cada um com a sua individualidade, ok? Essa foi a pergunta número 151. E vamos fazer a 152. Ela tem, como nós já aprendemos aqui, algumas perguntas que Kardec faz aos espíritos. Após a resposta dos espíritos, Kardec faz comentários. E essa tem um comentário um pouquinho extenso, então nós vamos fazer a pergunta, ler a resposta dos espíritos, ler o comentário de Kardec e as reflexões desse comentário e dessa pergunta e resposta. Nós vamos fazer durante a semana, nas nossas leituras, nas nossas reflexões, porque nós somos um grupo de estudos e não um grupo de leitura. Então, nós lemos aqui juntos e depois nós vamos levar as reflexões sobre as informações que tivemos durante a semana até o momento do nosso encontro novamente, para ver como essas informações podem nos ajudar para que, ao deixarmos o nosso corpo físico, aquilo que nós levamos, que são as lembranças, elas possam ser cada vez mais doces e não amargas, porque a doutrina tem essa finalidade de servir de instrumento para nos auxiliar no nosso aprendizado. Então, vamos lá, pergunta 152 que Kardec fez aos espíritos. Qual prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Ok, você já disse que ela conserva a individualidade, que não se dilui num todo, que não se mistura com outros. Qual a prova que nós podemos ter dessa individualidade? Resposta dos espíritos. Não existem provas pelas comunicações obtidas? Se não forem cegos, verão. E se não forem surdos, ouvirão. Porque, frequentemente, uma voz faz-se ouvir e lhes revela a existência de um ser ao seu redor. Então, os espíritos estão lembrando aqui das comunicações espíritas que nós recebemos. Não é óbvio que ali é uma pessoa se comunicando? As cartas psicografadas, né? Nós temos aí inúmeras trazidas através do nosso amado Chico Xavier, né? Tem diversas cartas que foram psicografadas de filhos que retornam para se comunicar com suas mães, e ali eles dizem o seu nome, se identificam, relatam fatos que ninguém sabia a não ser a própria pessoa que viveu aquela experiência e que comprova que quem está falando ali realmente é aquela pessoa que está se identificando como tal. Então, os espíritos dizem, não existem provas suficientes nessas comunicações, e aquela vozinha que frequentemente a gente ouve e que a gente diz assim, poxa, essa ideia não é... Parece que alguém está me soprando alguma coisa. Então, os espíritos dizem, provas tem, né? Para quem não é surdo nem cego. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir e quer ver e quer ouvir, tem provas suficientes, né? E aí Kardec faz o comentário. Aqueles que pensam que, na morte, a alma retorna ao todo universal estão errados se entenderam, por isso, que, tal como uma gota de água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. Estarão com a razão se entenderem pelo todo universal o conjunto de seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento formador. Se as almas se confundissem no todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada as distinguiria entre si. Não teriam inteligência nem qualidades próprias. No entanto, em todas as comunicações,
acusam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sobre todos os aspectos é a consequência da sua individualidade. Se houvesse, após a morte, apenas o que chamamos o grande todo que absorve todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então todas as comunicações que recebêssemos do mundo invisível seriam idênticas. Visto que encontramos seres bons, outros maus, sábios e ignorantes, felizes e desventurados, e de todas as características, de alegres a tristes, de levianos a sérios e etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualidade torna-se mais evidente ainda quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, como detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre e que podemos constatar. Não pode ser posta em dúvida quando se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi nos ensinada em teoria, como um artigo de fé. O espiritismo a torna patente e, de certa forma, material. Esse foi o comentário de Kardec à pergunta número 152 e que nós vamos abrir na semana que vem fazendo as nossas reflexões, depois de nós termos revisto o nosso estudo durante essa semana. E semana que vem, na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós abrimos com a pergunta 152 e com as nossas reflexões que fizemos, que levamos durante a semana, para que elas nos auxiliem, para que nós possamos fazer, como diz na pergunta 150b, escolhas que nos levem a colher, quando retornarmos à dimensão material, doçuras e não amarguras. Ok? Nós vamos ficar por aqui hoje. Bom estudo para vocês, boas reflexões durante essa semana, até o nosso encontro na semana que vem, que sempre acontece às quartas-feiras, às 19 horas. Lembrando que aqueles que quiserem aparecer na nossa casa, Escola Espírita Francisco Xavier, segundas-feiras, às 19h30, os nossos trabalhos doutrinários já estão acontecendo de forma presencial, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor continue sempre sendo o combustível que nos conduz e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.